Olá pessoal, aqui é o professor Alexander de Matemática, estou aqui trazendo mais uma aula para vocês e dessa vez a gente vai conversar um pouco sobre função quadrática, tá certo? Então vamos conversar um pouco sobre o que é uma função quadrática, que é um tipo de função, tá? Então só para lembrar, anteriormente a gente estava estudando as funções afins, certo? A gente estudou então o conceito de função afim, os casos particulares, função linear, função constante, né? Então a gente estudou ali a ideia de função afim, estudamos os casos particulares, estudamos a forma gráfica, que lembrando a forma gráfica de uma função afim, uma reta, certo? Então a gente estudou os zeros das funções, toda essa parte tem explicadinho que a gente trabalhou, né? Se tem dúvida, volta a assistir os vídeos para você pegar essa ideia. A ideia de ser crescente ou de ser decrescente a gente também pegou, né? E agora a gente vai estudar um tipo de função que é a chamada função quadrática, tá certo? Então vamos entender mais ou menos o que é. Então, os diretores de um centro esportivo desejam cercar uma quadra de basquete retangular e o espaço em volta dela com tela de alambrado. Tendo recebido 200 metros de tela, os diretores desejam saber quais devem ser as dimensões do terreno a cercar a tela para que a área seja a maior possível, pois assim haveria mais espaço para a torcida. Então, o que basicamente eles querem fazer? Tem uma quadra, um terreno, né? Então, vamos pensar nessa quadra aí. Vamos pensar lá na escola. Não tem arquibancada, que fica mais ou menos assim, né? Tem arquibancada. Vocês estão vendo ali direito a arquibancada, né? Fica mais ou menos assim. E no meio tem a quadra. Então, o que é basicamente que ele quer fazer? Pensa que ele queria cercar essa quadra. Então, ele quer cercar, assim. E essa quadra tem um tamanho retangular. Normalmente, as quadras têm esse tamanho retangular, né? Então, basicamente, é isso que ele quer fazer de forma que ele tem 200 metros, ele quer saber qual que é o maior tamanho do terreno que ele consegue cercar com 200 metros, né? Qual que é o possível, o maior possível, entende? Isso que a gente está discutindo aqui. Tem 200 metros de tela, qual que seria o tamanho que teria que ter esse terreno para eu gastar tudo, certo? E eu tenho a certeza que foi a maior possível, certo? Então, é basicamente esse o problema que ele quer fazer. Então, ele quer cercar. Então, como a gente está escrito no problema, ele fala que é uma quadra de basquete retangular, tá? Então, a gente tem que desenhar um retângulo aqui, ó. O que a gente quer descobrir? As dimensões dessa quadra. Então, a gente desenhou nossa quadrazinha aqui. Então, aqui, ó, nossa quadra, ó, que bonita. Essa é a nossa quadra. A gente quer saber as dimensões dela para que eu consiga cercar ela com 200 metros. Então, eu quero saber as dimensões, não sei, então, se eu não sei as dimensões são x e y. De forma, com 200 metros, se eu consigo cercar essa quadra, de forma que seja a maior possível, esses números sejam os maiores possível que eu consiga com 200 metros, tá? Qual que será o tamanho dessa área? Então, o que seria cercar? Aqui, vamos pensar primeiro, cercar. Então, aqui é um retângulo, então os lados paralelos são iguais, tá? Cercar, gente, quando eu falo em cercar algum lugar, eu penso em perímetro, tá? Então, quando eu digo cercar, eu estou dizendo, ó, perímetro. Então, é esse ladinho aqui, não é o lado do meio, ó. Então, como lembra lá da quadra? A quadra, o que é? Eu quero cercar dentro ali da quadra. Então, vai ser em volta dela. Quando é em volta, eu estou me referindo ao quê? Ao perímetro daquela figura. Então, qual que seria o perímetro disso aqui? Eu não sei as dimensões, por isso que eu chamei de x e y. Qual que seria o perímetro? Eu vou chamar de 2x, por que 2x? Ó? Aqui tem dois lados iguais, mais 2y, certo? Isso, eu quero que esse perímetro seja 200, então eu fixo. Que eu vou gastar, que o máximo que eu posso cercar é 200, então o perímetro, no máximo, ele vai ter que ser 200. Aqui vai ter que ser aqui eu posso fazer um negocinho lá, vou até lembrar vocês, colocar o 2 em evidência. Não tem o 2 repetindo aqui, o 2 está repetindo aqui? Posso colocar o 2 em evidência e vai ficar como? X mais y igual a 200, certo? Agora está uma multiplicação.
Essa questão de colocar em evidência, ó, você poderia pensar também que a gente está dividindo por 2, tá? Todos os lados, tá? Dividindo essa fração toda por 2. Então, a gente colocou esse 2 em evidência. Então, o que a gente vai fazer? X mais y igual a 200. Tá? Sobre 2, porque esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, esse x mais y vai ter que ser igual, ó, a 100. Certo? 200 dividido por 2 é 100. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso. Tá? Então, a gente fixou que o perímetro, que o máximo que ele pode, de tamanho de cerca, que ele pode ter é 200. Então, a gente fixou que a cerca vai ter que ser desse tamanho, certo? A gente fixou. Mas o que a gente quer encontrar? Com essa condição, que o x mais y tem que ser igual a 100, com essa condição, eu quero calcular a área, certo? Então, como que eu calculo a área dessa figura? Como que eu calculo a área? Eu vou lá, a área de um retângulo é base vezes altura. Base vezes altura. Então, a área é igual a x vezes y. Daqui, ó, tem que lembrar de um probleminha. Ó. Aqui eu não quero que esse y apareça, tá certo? Eu não quero que ele apareça. Então, o que eu faço? Eu vou isolar esse y com a primeira equação aqui do perímetro. Então, eu vou ter que x... vou isolar o y, né? Que é melhor. Tanto faz, gente. Vocês podem isolar o x ou o y. Eu quero que fique só uma incógnita. Então, eu vou isolar o y. Daí, o y vai ser o quê? Y vai ser a mesma coisa que 100 menos o x. 100 menos x. Então, vou substituir aqui. Então, eu vou ter que a área vai ser igual a x que multiplica 100 menos x. Agora, com isso, gente, basta eu multiplicar aqui, esse x aqui, ó, distributiva, aplicando a distributiva. Lembrar lá do 9º ano. Então, ó, faço o chuveirinho. Então, multiplicar esse por esse e esse por esse. É a volta da evidência, tá, gente? A distributiva. Então, eu vou ter x vezes 100 menos x ao quadrado. Então, resumindo, ó, vou até colocar aqui em cima, ó, pra gente, para vocês verem a função direitinho que ficou. Então, eu fiquei que a área máxima, então vou colocar aqui a área máxima vai ter que ser menos x quadrado mais 100. Daí vocês podem estar pensando assim, mas professor, para que a gente fez tudo isso? Então, esse problema ele chegou na função que a gente chama de função quadrática. Então, basicamente, ó, essa aqui eu posso associar a área para cada lado x de um retângulo, tá? Com essa condição valendo. Então, essa forma aqui, menos x quadrado mais 100, é uma função quadrática. E só que a gente não resolveu o problema. Ainda a gente não tem as ferramentas para resolver ele todo. Mas, estudando a função quadrática, a gente vai conseguir encontrar exatamente como que eu resolvo esse problema, como que eu encontro esse tipo de problema, como que eu resolvo. E ele não só acontece quando eu penso em área, tá? Eu poderia pensar também, se fosse puxar para um lado da economia, qual que seria um custo máximo? Eu quero gastar tanto, e qual que é o custo máximo que eu tenho que vender? Eu quero maximizar meu lucro. Então, esses tipos de problema vão ser muito comum e a gente vai estudar bastante eles com o estudo das funções quadráticas, tá? Então, no início pode ser difícil, mas guardem que, quando a gente chega neles, o que a gente está estudando? Funções quadráticas, tá certo? Então, a gente tem aqui menos x quadrado mais 100. Mas daí, o que de fato é uma função quadrática? O caso anterior, gente, é um caso particular do que a gente chama de função quadrática. Então, como a gente pegou esse problema, a gente vai definir o que é uma função quadrática. Então, uma função... Claro, estou sempre definindo uma função que vai dos reais para os reais, tá certo? Ela vai dos reais para os reais. Chama-se quadrática quando existem números reais A, B e C, com A diferente de zero, tal que
ax² mais bx mais c. Então, f de x vai ser igual a ax² mais bx mais c. Então, o que é uma função quadrática? É uma função que tem essa lei de formação, que é uma lei que a gente conhece bastante, né? Vocês já viram bastante isso aqui. Uma função é uma equação de segundo grau, isso aqui, tá? Então, é uma função, eu chamo de função quadrática ou de função polinomial do primeiro grau, tá certo? Então, função do segundo grau, função polinomial, certo? Eu chamo assim. A outra eu não chamava de função do primeiro grau, essa eu chamo de função polinomial do segundo grau, tá certo? A outra, afim, eu chamava de função de primeiro grau também, tá certo? Então, vamos a alguns exemplos de função. Tem esse aqui, que a gente vê o resultado do nosso problema, menos x² mais 100. Mas, tem também essa f de x igual a menos x² mais 100x, que é aquela que a gente acabou de ver, ó. Parecida, né? Mas, ó, esse número aqui está multiplicado por x. O que ela tem de especial, essa aqui, função? Ó? Se eu for tentar colocar ela na forma, de forma geral, eu vou ter que o a é menos 1, o b é 100 e o c não aparece. Se o c não aparece, o c é 0. Então, aqui, ó, eu consigo achar a e b dessa forma. Então, quer dizer que ela é uma função quadrática. Aqui, tentando identificar, como que eu acho? O meu a é 3, meu b é menos 2 e meu c é 1. Tá? Então, aqui, essa primeira eu chamo de uma função quadrática incompleta. Então, essa aqui está incompleta. Por que incompleta? Porque ela não tem a, b e c. Tá? Ela só tem o a e o b. O c é 0. Tá? Então, não aparece. Então, por isso que eu chamo de incompleta. Quando aparece a, b e c todos diferentes de 0, vou chamar ela de completa, certo? Então, só para lembrar, ó, o a ele não pode ser 0. Então, quer dizer que sempre vai ter que ter para ser considerada função quadrática, sempre tem que ter um termo elevado ao quadrado, tá certo? E tem que ter essa formazinha aqui, tá? Essa formulazinha. Ó, essa aqui, ó, é também uma função quadrática incompleta. Como que eu identifico os termos? Ó, a igual a 1, não tem nada multiplicando, tem 1 multiplicando. O b igual a 0, não aparece, um número que só tem x. E o c é igual a menos 4, certo? Então, a gente achou aqui a, b e c. Aqui é só o a. Só o a aqui. A é 20, o resto é 0. B é igual a C, que é igual a 0, tá certo? Então, aqui, a gente tem que B e C é 0, só tem o A. E respeitando que o A tem que ser diferente de 0. Por que o A tem que ser diferente de 0? Gente, se o A fosse 0, ela já ia perder esse termo ao quadrado. Se ela perde esse x elevado ao quadrado, sempre tem que ter algum x elevado ao quadrado para ser considerado função quadrática, tá? Sempre tem que ter. Se ela perde isso aqui, ó, o que fica? Fica uma função afim, tá certo? Então, ela vira afim. Então, eu vou voltar para outro estudo. Então, não faz sentido eu estudar a função quadrática sem ter o termo ao quadrado, tá certo? Então, sempre tem que ter o termo ao quadrado, tudo bem? Então, basicamente, quando a gente está estudando aqui funções afim, funções quadráticas, tem que ter esse termo ao quadrado, tá certo? Então, a gente aqui acabamos de ver alguns exemplos de funções quadráticas, tá certo? Então, o interessante a gente pensar também além de pensar na forma algébrica, que é essa aqui, a gente pensar como que é a forma gráfica, porque lá na função afim a gente não viu que a forma gráfica é uma reta. Na função quadrática ela vai ter uma forma gráfica específica também, tá? Então, vamos observar. Ó, aqui a gente tem uma função quadrática das mais simples, que o a é 1, o b é 0 e o c também é 0. Então, a é 1, b é igual a c, que é igual a 0. Tá? Então, no caso, só aparece o termo quadrado. Aqui, eu quero construir basicamente o gráfico dela. Aulas anteriores, a gente viu um exemplozinho de um gráfico dela. Mas aqui a gente vai estudar com ela um pouco mais de cuidado, tá? Então, vamos lá.
Lembrando que para construir o gráfico da função, preciso substituir pontos. E essa função, ela está definida em quê? Dos reais para os reais. Então, posso pegar qualquer número que eu quiser, certo? Todo número real vai ter uma imagem dessa forma aqui, tá? Nessa função. Então, vamos pegar x igual a 0, mais simplesinho. X igual a 0, eu vou ter quanto? F de x, que é o f de 0, né? Igual a 0. Então, eu lá no meu plano cartesiano, aqui eu coloco os valores de x que eu escolho e aqui os valores da imagem que vão dar aqui no f, certo? Então, o que eu vou ter? Aqui vai ficar o ponto 0, 0. Então, é esse aqui que eu coloquei, porque aqui deu ponto 0, 0. Esse como resultado, tá? Ponto 0, 0. Vou colocar x igual a 1. Se x for igual a 1, meu f de x vai ser igual a 1 ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? Ó, substituindo o x da fórmula aqui. 1 ao quadrado é 1, tá? Então, aqui eu vou colocar 1, tá certo? 1, e o 1 liga no qual? Liga no 1. 1 liga no 1. Agora eu vou fazer com o 2. O 2, se eu substituir x igual a 2, o que eu vou ter? Eu vou ter que f de x é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Então, no lugar do x, eu substituo por 2. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, aqui foi o 1. Então, aqui tem o 2, 3, 4. Vou colocar aqui. E ela vai continuando, tá, gente? Ela vai continuando. Se eu fizesse agora do outro lado, aqui eu tenho um lado, mas se eu fizesse do outro, x igual a menos 1. Então, eu vou ter x igual a menos 1. X igual a menos 1, então eu vou ter que meu f de x é igual a menos 1 ao quadrado. Todo número negativo elevado à potência par é positivo, tá? Então, menos 1 vezes menos 1 é 1, tá? Então, aqui vai dar a mesma coisa, tá certo? E o 2, será que o 2 dá a mesma coisa também que o outro lado? Então, eu vou ter que f de x é a mesma coisa aqui, menos 2, então vou colocar aqui o menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a menos 2 vezes menos 2, que é 4. Menos com menos dá mais, tá certo? É 4. Então, aqui eu vou ter. Então, vou até deixar um pouquinho, acho que com o outro 2, para ter a mesma distância, para ficar mais bonitinho o gráfico. Então, vou colocar aqui o outro 2, vai ficar um pouquinho mais parecido, tem uma menor distância aqui. Então, na verdade, ficou aqui esse pontinho. Agora, a gente pode fazer o seguinte. Como a função ela é definida dos reais para os reais, o que acontece? Quer dizer que entre 1, menos 1, menos 2, tem infinitos números nesse intervalo. De 1 e 0, tem infinitos números nesse intervalo. De 0 e 1, tem infinitos números. Então, todos os números aqui eles vão ter um pontinho. Então, vai ficar vários pontinhos aqui. Vários pontinhos. Vários. Tá certo? Daí, como tem vários pontinhos, eu posso fazer a ligação aqui, de todos esses pontos aqui que vão existir entre, tá? Então, eu posso traçar a ligação aqui, certo? Posso traçar. Então, eu vou aqui, traço. Aqui é meio dificinho, gente, com esse negócio aqui no computador, mas além de vocês fica mais bonito. Então, essa forma é a forma do gráfico da x quadrado. Qual que é o nome que a gente dá para essa forma? A gente chama essa forma, gente, de parábola, tá? Então, aqui é uma parábola. Parábola, tá? Uma parábola, tá? Então, aqui que a gente chama de parábola é essa formazinha aqui,
Tá? Então, todo gráfico de uma função quadrática, independente se ela for incompleta ou completa, aqui no caso é incompleta, que é a mais simplesinha de fazer, ela vai ter essa forma. Então, no caso, esses gráficozinhos aqui, eles têm uma forma que chama de parábola também, tá? Eles só vão ter pequenas alterações. Então, se a gente for olhar, então, por exemplo, esse aqui também, esse também tem essa forma. Então, se eu substituir, por exemplo, f de 0 é 0 aqui, porque aqui vai ser 0 ao quadrado, vai zerar. Então, colocando aqui vai ser 0. Se eu colocar f de 1 vai ser a mesma coisa que menos 1, daqui 1 ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, com o menos para fora, menos 1. Então, a diferença dessa aqui, que o 1, ele vai aqui para baixo, ó. Então, no caso, o 1 fica aqui embaixo. Tá certo? Então, vai ter esse ponto 1, 1. Daí, esse ponto 1, 1. E o ponto menos 1, onde que ele vai ficar? Esse ponto menos 1, vamos ver. Se a gente colocar aqui, vou colocar um pouquinho mais para cá para ficar simétrico, né? Aqui, esse ponto menos 1, onde que ele fica? Ele vai substituir na fórmula, então eu vou ter f de menos 1, vai ser a mesma coisa que menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, com menos para fora, menos 1. Então, no caso, aqui vai ficar a mesma coisa. Então, a gente pode até inferir, gente, o 2. O 2 vai ficar do mesmo jeito, tá certo? Então, o 2 ele vai ficar lá no menos 4, tá? Então, ele vai ficar aqui embaixo. E lembrando que essa mesmo que ela está dessa forma, eu estou definindo ela dos reais para os reais. Então, aqui, eu vou ter vários pontinhos, tá? Então, do mesmo jeito que tinha outra, eu vou ter vários pontos aqui também. Então, vamos colocar todos os pontinhos. Não ficou perfeitinho, mas aí depois a gente vai olhar no GeoGebra, tá? Vários pontos. Ela não vai ficar essa reta horrível assim, não, gente. Ela vai ficar mais encurvada, tá? Epa! Ah, ficou horrível, gente. Mas a gente vai no GeoGebra, a gente resolve a situação, tá? Fazendo esse negócio é muito difícil. Minha parábola ficou toda torta. A outra ficou mais bonitinha, tá? Ficou meio zoadinho, tá, gente? Mas foi o jeito de eu fazer aqui. Então, eu queria que vocês percebessem a diferença. Essa aqui, ó, ela ficou pra cima, ó. O que eu mudei? Eu mudei o menos, ó. Na outra tem o menos aqui. Essa aqui ficou para cima. Essa outra ficou para baixo. A gente vai até olhar no GeoGebra que fica melhor. Então, para cima e para baixo. Tá? Uma fica para cima, o x positivo, e a outra fica para baixo. Percebe uma coisa também. Esse lado aqui, ó, ele é simétrico a esse outro aqui. Então, no caso, ó, esse lado é simétrico a esse. O que seria simétrico? É meio que se eu colocasse um espelho, tá? Jogasse um espelho, esse lado é o mesmo lado, só que ao contrário. Vamos colocar lá no GeoGebra esse gráfico para que fique de uma forma até melhor para a gente enxergar, tá? Esse gráficozinho aqui, tá? Então, vou até colocar aqui no GeoGebra. Ele foi... Estão vendo, né? Então, vamos colocar o gráfico da função x², aquele que eu desenhei, ó. Ó, no GeoGebra a gente a diferença, ó. Ele pode ter ficado assim, ó. Ele é infinito, certo? Vai indo os pontos aqui, ó. E aquele outro gráfico da função f de x, eu tenho que colocar a menos x², tá? Então, aqui, ó. Olha a diferença, ó. Um fica com cavidade, eu chamo esse negócio aqui, que ela fica assim, essa curvinha dela aqui, eu chamo de concavidade, tá certo? Do gráfico da função quadrática. E isso aqui também chamo de concavidade, essa forma dela, que é assim, esse sorrisinho, e o outro que é tristezinho, vou chamar a concavidade dela. Uma é concavidade voltada para cima, então a verdinha, que é o x² positivo, concavidade voltada para cima. Quando ela está assim embaixo, concavidade voltada para baixo, tá? Uma outra propriedade que a gente pode perceber é aquela que eu estava dizendo. Ela é simétrica. Uma função quadrática, ela é simétrica.
O que seria simétrico? Quer dizer, ó, que essa parte aqui positiva, simétrica em relação a que eixo? Simétrica em relação a esse eixo Y, tá? Então, é meio que se eu colocasse um espelho aqui no eixo Y, ele ia aparecer o outro lado, tá? Por isso que é simétrico. E simétricos tem que ser sempre em relação a alguma coisa, tá? Então, no caso, eu uso como referência o eixo Y aqui. Então, esse eixo vertical é simétrico. Vocês já viram, acredito que no sétimo, sexto ano, o que é simetria, tá? Ou em artes, né? Simetria. Uma parte aqui é igual a outra, tá? Então, ó, esse lado é igual a esse, em relação ao eixo Y, tá? Então, esse lado aqui é igual a esse. E por que ele é simétrico? Exatamente porque a gente está elevando ao quadrado. Porque a gente elevar menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que elevar 1 ao quadrado. Elevar menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que elevar 2 ao quadrado. E, mesmo se ela está com outra concavidade, ó, concavidade voltada para baixo, ela continua simétrica, tá? Ela vai continuar simétrica, tá certo? Então, no caso, aqui ela continua a simetria dela, tá? Então, essa é uma característica da função quadrática. Então, ela é simétrica em relação ao quê? Ao eixo Y. Então, isso você guarda. E também, um ponto que é importante. Olha aqui, o bico dela. Ó, esse negócio que a gente chama de bico, ó. Se eu olhar só a verde, ó. Isso aqui que a gente chama de bico, essa parte aqui que ela tá aqui no 0, 0, essa parte a gente chama o quê? De vértice. É o menor valor da função quadrática aqui nesse caso, dessa verdezinha. Daí, se eu for olhar para azul, como ela está com concavidade voltada para cima, esse vértice aqui é o que eu chamo de valor máximo, tá? É o vértice, valor máximo. E aqui, ponto de máximo, e o outro, aqui, ponto de mínimo. Então, o menor valor, porque você percebe que ela vai decrescendo, 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 ela atinge um valor e ela continua crescendo. Esse ponto aqui, ponto de mínimo. A outra concavidade para baixo, um ponto de máximo, porque ela vai crescendo, 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 atinge um pico e só desce, tá? Então, porque daí a gente consegue relembrar aquele problema lá da quadra. A gente não queria saber o valor, as dimensões máximas para que ele esteja aquele perímetro, que ele consiga utilizar. Então, é bem nessa vibe aí de vértice, que é essa pontinha aqui que eu chamo de vértice, é bem nessa vibe, nessa ideia que a gente vai utilizar a questão de máximo. E claro que vai ter um jeito de calcular esse vértice, tá? Vai ter um jeitinho de a gente descobrir qual que é esse valor. Aqui fica simples de eu saber, mas nem todas as funções tá simples. Uma outra coisa que a gente pode colocar, vamos explorar outros gráficos de funções afim, de funções quadráticas. Então, vamos olhar, por exemplo, se a gente tivesse, por exemplo, sem alterar o valor do A, vamos acrescentar um número aqui, x² mais 1. Olha que bonito que acontece, gente, ó. Essa vermelhinha aqui, eu acrescentei mais 1, olha a diferença dela para a outra, ó. Ela sobe 1. Se eu colocasse 3, ela sobe 3. Percebe que onde ela começa, o vértice dela muda, ó. O vértice é esse pontezinho aqui. Ele vai mudar, tá? Então, se eu somar um número, o vértice muda. Mas se eu pegar e subtrair um número, então, no caso, se eu pegar, por exemplo, x² menos 1, ela muda, ó, ela desce, o vértice dela muda de lugar, ó. Percebe que ela corta o eixo x, ó, em outros lugares, ó. Tá? Quando corta o eixo x, a gente pode lembrar lá da ideia de zero de função, tá? Então, a gente vai ter o jeito de descobrir os zeros das funções quadráticas, tá? Se eu tiver, que vocês já sabem fazer, só não sabem aí que é de função quadrática, tá? x² menos 4, ó. Quando eu subtraio, ela vai descendo, muda o vértice, muda onde ela começa, tá certo? Então, ela vai mudando onde começa. Então, é interessante vocês pegarem o GeoGebra e brincando com essas ideias, tá? Da função afim. Então, tem aquele problema do máximo, tá? A gente vai discutir um pouco mais sobre ela e tem a ver com o vértice, tá? Então, isso que é interessante, ele tem a ver com o vértice da função. Tá? Vamos colocar uma que muda aqui, o 2x² menos 4x, vamos colocar uma completa para ver como fica, mais 1. Ó, uma completa, gente, ó. Uma completa com cavidade para cima. Olha que bonito, cadê? Completa.
Ó o que aconteceu, ó. Eu mudei, ó, ela continuou com a forma de parábola, só que o que aconteceu, ó? Ela deu uma alterada aqui. Ó, esse ponto aqui vai ser importante. Esses pontos que ela usa o eixo X, que a gente já sabe que é a raiz do zero dela. A gente viu um pouco sobre o que são os zeros de funções. Zeros de funções, gente, serve para todas as funções, tá? Então, fiquem aí, ó. Tem a raiz, essa aqui é onde corta o eixo Y. Então, tem pontos importantes de a gente notar. Olha o vértice onde foi, ó. O vértice foi para cá, ó. O vértice. Então, o vértice já mudou de lugar. Então, a gente tem toda essa questão, tá? Da função quadrática. A gente vai aprender tudo isso. Então, essa aula foi introdutória do significado, quais são as funções quadráticas, o que elas são, o que a gente vai utilizar mais com problemas envolvendo elas. Então, elas são muito importantes, ainda mais para quem for estudar na área de exatas, né? Vai ter um estudo um pouco mais aprofundado delas e de máximo, de mínimo, tá? Então, é muito interessante. E eu espero que vocês tenham entendido essa videoaula aqui. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Não tenha ficado dúvidas. Acredito que vai ficar ainda, né? Dúvidas ainda, né? Pode ser que fiquem. Mas guardem essas ideias, a gente vai discutir. Espero que vocês participem do plantão de dúvidas do Meet, porque daí a gente consegue discutir um pouco mais essas ideias, tirar as dúvidas que ficaram, tá? Então é interessante vocês puderem participar e falarem comigo, que eu não mulo, tá, gente? Então vocês podem perguntar para mim, tanto no WhatsApp, no Facebook, aqui nos comentários, podem tirar dúvidas comigo, tá? Tudo bem, gente? Então aí a gente vai estudando. Eu já deixei preparado uma listinha sobre funções quadráticas e a gente vai estudando com calma, tá? Os tipos de funções específicos aí, tá? Então, muito obrigado por terem assistido, espero que tenha todo mundo entendido e até a próxima. Tchau, tchau!